Fala, meus otakus, otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história, né? Que vai falar sobre as origens dos heróis, que podem ser rastreadas até os vigilantes. Quando as individualidades começaram a se manifestar, não havia nenhuma organização que controlasse o Pro Heroes. Os Pro Heroes, na verdade, até existe porque é a atualidade, né? Que podem ser a se eles eram, portanto, vigilantes. O sistema de Pro Hero foi implementado pela primeira vez em Rhode Island, Estados Unidos da América, sob o estatuto do novo estado de Rhode Island. 189 vigilantes foram afetados por esse estatuto, com apenas 7 sendo aceitos como heróis oficiais. Estou falando de My Hero Academia Vigilantes, então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilha esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que Knuckle Duster, que é o velho lá, fortão, que apareceu lá no primeiro episódio, que acabou virando mestre do Koichi, né? Estava lutando contra o Eraserhead. O Eraserhead estava achando que ele era o vilão justamente porque ele estava interrogando um cara ali que parecia ser só um trabalhador normal. Como parecia? Porque ele também está envolvido com aquele negócio, com aquele traficante de drogas que vimos lá no episódio anterior, entendeu? Que ele deu umas droguinhas pros gangsters para perderem controle, que é, por acaso, o traficante que o próprio Knuckle Duster está procurando, né? E pois o mesmo achou que o Knuckle Duster seria um vilão, como eu disse, e a força dele era tremenda. Ele usa sua individualidade a pagar, para tentar apagar a individualidade do cara, mas acaba vendo que a individualidade dele não foi apagada, ou seja, ele é como Izuku Midoriya, né? O Izuku Midoriya nasceu sem nenhuma individualidade. Ele só ganhou a individualidade One for All graças à sua força de vontade, seu espírito de herói que já residia dentro dele. Vocês lembram que ele, sem medo, sem nada, ele acabou pulando na frente para tentar salvar o Kachan, salvar o Bakugo. O All Might viu isso, treinou ele, lhe deu um pedaço do seu cabelo, ele comeu o cabelo do All Might e ganhou assim o poder do One for All. Entendeu? Eu queria entender uma coisa, porque a Nana Shimura foi a sétima, eu acho que foi a sétima pessoa, a sétima ou oitava, uma coisa assim. Como que ela passou a individualidade? Ela arrancou um pedaço do cabelo dela também e deu pro All Might? Não sei. Fica essas dúvidas, né? Mas beleza. Ele nasceu sem nenhuma individualidade. O próprio Eraserhead acaba pedindo desculpas por aquilo que ele fez, por ter agido assim, e fala que ele não deve fazer isso novamente, que não deveria agir por conta própria, né? E quando ele pega suas compras, pede desculpas e vai embora, ele acaba ouvindo gritos que estavam vindo de longe. Por quê? Porque estava acontecendo lá, os gangsters apareceram, né? A própria Pop Step reconheceu o cara toda vez que estava acontecendo aquele incidente dos vilões controláveis. Esse cara estava ali no meio, ou seja, ela persegue ele junto com o Koichi, só que o Koichi acaba sendo empacado pelos gangsters do episódio anterior, que tomaram lá a droga e ficaram boladões, né? Mas mesmo assim o próprio Knuckle Duster acaba aparecendo ali, atrapalhando os planos deles, e ele acaba indo lá para ver a Pop Step. A Pop Step acaba sendo sequestrada, né? Acaba sendo pega pelo assalariado lá, o assalariado, porque ele tinha uma droga e essa droga estava dentro dos bonecos que ele estava vendendo, né? Ele tira a cabeça do boneco, injeta nele a droga e ele acaba virando um gigante qualquer. Que, ou seja, acaba aprimorando a habilidade dele, ficando incontrolado, né? Então ele acaba pegando a Pop Step e acaba pegando outro gangster que também estava ali voando atrás dela, né? E aí ele começa a brincar com eles como se fossem bonecos. E aí os caras estavam lutando contra ele, ele acaba soltando a Pop Step, né? Acaba soltando a própria Pop Step.
E a individualidade dela precisaria que ela encostasse em algo sólido para dar um pulo, ou seja, a habilidade dela era dar um super pulo que fazia ela voar, fazia parecer que ela estava voando. Ou seja, se ela não tivesse ali um digamos assim, uma base para encostar os pés, ela iria cair. Ou seja, ela já estava numa altura que, se ela não tivesse um apoio para usar a sua própria individualidade, ela iria cair e morrer. E o Koichi, vendo isso, ele não pensa duas vezes e sai correndo para dar esse apoio que ela precisa para ela poder usar a sua individualidade. Só que ele esquece o seguinte: ele sobe no prédio usando a sua própria individualidade, né? Que é o deslizar. E pula assim, cria aquela base, ela encosta o pé no pé dele e salta e cai num prédio totalmente segura. Só que a questão é, o Koichi não estava seguro. Por quê? Porque ele não estava ali naquela situação. Sorte que ele cai numa lata de lixo igual o próprio Knuckle Duster. O Knuckle Duster não tem a situação do pouso perfeita, entendeu? Depois do Eraserhead ter controlado o monstro ali, ele vai lá dar uma lição de moral no próprio Knuckle Duster, falando ele você não deve usar a força, né, para poder ser um herói, entendeu? Você não deve fazer isso, justiça com as próprias mãos. Até os próprios policiais, quando a equipe de vigilantes, né, do Knuckle Duster aparece para pegar outro monstro que eles tinham encontrado ali, eles estavam procurando novamente. O Koichi acaba mudando o nome de Gentleman para The Crawler, acaba sendo mudado o nome dele. Aí eles acabam encontrando algumas pessoas que já conheciam o Koichi como Gentleman, né? Eles acabam encontrando o inimigo que estava usando a droga. Eles acabam derrotando esse inimigo, né? E os policiais falaram a mesma coisa. Ninguém deve usar a força ou a própria mão para fazer justiça. E o Koichi estava esperando que estivessem falando bem da equipe. Só que a questão é, um velho ensandecido e o The Crawler, lá, que é o nome errado. E é isso, galera. Meu nome é Geni, do canal Geni Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.